Olha o nível da análise da Globo News. O resultado não importa. A foto já é vitória. Segundo a Andréa Sadi, o dia é de comemoração, porque o presidente Lula apareceu ao lado do Trump. Se vai ter redução das tarifas, se não vai ter, isso fica para depois. O importante hoje é a imagem. Vamos ouvir o que a da Andréa Sadi falou e logo depois a resposta que veio lá de fora. A fala do presidente Lula deixa muito claro que é um dia de vitória. Não importa o dia seguinte, importa a foto. Literalmente, nessa minha fala, essa foto aqui, ó, Trump e presidente Lula. Se vai ter recuo de tarifa, se não vai ter, isso é um assunto para amanhã. A foto de hoje, essa que a gente está vendo aqui, é uma vitória do governo Lula e é uma derrota para o bolsonarismo. Não sou eu quem está dizendo, são os próprios bolsonaristas pragmáticos que estão observando, que estão analisando a linha do tempo de toda essa negociação, desse vai e vem, dessa obstrução também da relação feita por bolsonaristas. E aí eu estou para nominar aqui, de forma bem específica, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eu, por falar nessa foto aqui, trazendo essa apuração para vocês, daqui a pouco eu vou botar mais no blog, mas ontem eu conversava, Thomas, com um bolsonarista que ele me dizia assim, muito impressionante, porque a gente tentou, a todo tempo, depois que a gente percebeu que o governo Lula estava abrindo um caminho com a Casa Branca, a gente tentou que o Tarcísio, governador de São Paulo, entrasse em campo para poder reverter o tarifaço e, no final das contas, pudesse estar ali sentado ao lado de Trump, posando para uma foto como o líder que reverteu o tarifaço. Não só isso não aconteceu, como o presidente Lula, do campo opositor aos bolsonaristas, está levando, está faturando todos os louros possíveis dessa lambança que foi feita pelos bolsonaristas junto à Casa Branca, que acabou resultando nas tarifas. Conversando com outro bolsonarista muito ligado à família Bolsonaro ontem, ele falava assim para mim, Sadi, o nosso problema desde o início foram as tarifas, porque ele repete o tempo todo que esse não era o objetivo deles, eles não queriam as tarifas, eles queriam só, e muitas aspas, né, porque eu estou só reproduzindo aqui a apuração que foi feita junto a eles, as sanções aos ministros do Supremo. Mas é aquela coisa, cuidado com o que você deseja. E agora a retórica o tempo todo dos bolsonaristas é dizer, a gente não tem nada a ver com as tarifas. Ora, toda essa produção, tudo que a gente está vendo, essa articulação, o resultado dessa foto foi produzido pelo principal cabo eleitoral do presidente Lula neste momento, que é Eduardo Bolsonaro. Essa foto op, a gente pode chamar de foto op, só para traduzir aqui para o nosso assinante, essa expressão que é usada, que é a abreviação de photo opportunity, né, a oportunidade de uma foto, a gente vê geralmente políticos usarem, a gente viu o Macron com o Lula aqui no Brasil recente, eles fizeram uma foto dessas. Essa aqui, nem nos melhores sonhos do Palácio do Planalto, eles conseguiriam produzir se não fosse toda essa articulação que foi feita pelo o núcleo bolsonarista junto à Casa Branca. Então agora eles estão olhando e só sobrou a eles, Thomas, a seguinte saída, dizer, mas é só a foto. Não, a foto nesse caso aqui é tudo. Aqui no Brasil, a foto virou vitória nacional. Já lá nos Estados Unidos, o advogado do Trump deu uma voadora na narrativa brasileira. Você conseguiu voar 24 horas para uma sessão de fotos de 45 minutos. Traduzindo, viagem de negócios? Não. Viagem de álbum de figurinhas internacional. E ele continua. Parabéns, você fez o impossível. Superman, ou seja, grande feito diplomático. Garantir uma selfie. E para fechar, infelizmente, depende do Alexandre de Moraes, né? Lula pensa que engana os americanos como engana a sua militância aqui. E se você achou que a comemoração pela foto já estava exagerada, o Valdo Cruz disse que, nos bastidores, tem gente falando que o bolsonarismo perdeu até a bandeira americana. Por quê? Porque nas manifestações da direita, a bandeira dos Estados Unidos sempre apareceu como sinal de alinhamento com Trump. Só que agora, o Lula tirou uma foto com o Trump. Então, segundo essa análise, a bandeira mudou de dono. Deixa aqui a sua risada. Olha, André, primeiro sobre essa discussão sobre bolsonarismo, dizendo, olha, nada disso aconteceu, não teve nenhum efeito prático. Bom, qualquer pessoa que sabe muito bem como funcionam essas negociações, tinha o entendimento de que não ia ser anunciado nada nessa reunião, né? Segundo, eu conversei com líderes bolsonaristas ontem, e um deles, que inclusive fez publicações dizendo, o Lula não trouxe nada de volta, né? Estava lá oficialmente, mas em off, né, reservadamente, sem identificar a fonte, o que ele me disse? Olha,
perdemos a bandeira americana. A gente estendeu a bandeira americana na Avenida Paulista e agora estava do lado de Lula ali, a bandeira do Brasil, a bandeira americana no cumprimento entre Brasil, entre Trump e Lula. Então, olha, isso foi uma derrota política nossa. Nós vamos fazer a narrativa nas redes sociais tentando, Lula não levou nada. Bom, mas a expectativa é de que leve daqui para frente. E mesmo que não leve, né, vamos supor, num cenário que eu não acredito que não vai acontecer. Mas vamos lá, Donald Trump acaba acordando ali de mau humor e disse que não quer negociar nada, vai ficar o tarifaço de 40% mais 10% para o Brasil. O Brasil vai poder falar, olha, tentamos reverter o governo Lula, né? Isso conversando com ministros do governo Lula. O Lula tentou reverter o estrago que Eduardo Bolsonaro provocou no Brasil e não conseguiu, porque realmente não teve jeito. Então, fica na conta do Eduardo Bolsonaro, né? Mesmo que não tenha sucesso. E a equipe de Lula falando, a gente quer um acordo, a gente trabalha pelo acordo, setor de máquinas precisa desse acordo, setor do café precisa desse acordo, setor de carnes também. Mas não tanto assim, máquinas precisa, mas nem café, nem café e carne, porque já está começando, estão conquistando novos mercados. Então, se tudo ficar do jeito que está, não é uma tragédia. A Zeina Latif falava hoje de manhã sobre isso. A tragédia que se esperava que caísse sobre o Brasil não veio, né? E isso dá mais força para o Lula negociar neste momento. Não é o fim do mundo, nós não estamos desesperados. Então, por mais que o bolsonarismo fale que é uma vitória deles, não ter tido nenhum acordo, eles sabem que a bola passou para o outro lado neste momento. E para fechar o combo da Globo News, a Malu Gaspar explicou o grande plano diplomático do governo: pedir redução das tarifas, pedir exceções, pedir trégua de 90 dias, pedir boa vontade. E o que veio em resposta? Vamos ver do Trump. Traduzindo, protocolamos seu pedido, Brasil. Favor aguardar sentado. O governo voltou dizendo que foi tudo muito positivo. E realmente foi. A foto ficou ótima, porque até agora, a única coisa que saiu do papel foi o flash da câmera. Bom, esse documento foi um documento muito mais focado na parte das tarifas, na parte comercial, e o que ele diz principalmente, o que ele pede principalmente ao Trump é que seja feita uma trégua para negociação dos produtos. Que trégua é essa, ou transição, como eles chamam? Seria voltar atrás da taxação de 50% para os 10% estabelecidos lá em março, enquanto durarem as negociações, num prazo que eles propõem que seja estipulado em 90 dias. Isso é muito importante, especialmente para os setores que estão com encomendas paradas, como, sei lá, o de máquinas, os pescados que foram muito afetados, e café e carne, que também gostariam de inaugurar de novo uma entrada no mercado americano. E esses setores, não por acaso, são os setores que eles apontam em um outro ponto do documento como sendo setores onde se poderia ou se pede que sejam estabelecidas exceções ao tarifaço logo de imediato. Tudo isso está pendente, foram os pontos que o Lula apresentou no documento, é um documento que tem outros pontos, mas esses são considerados os principais. Os negociadores brasileiros passaram essa informação para os empresários que estavam lá e para outras lideranças empresariais, e foi com elas que eu falei. E esse pessoal está muito, se por um lado, otimista, porque, afinal de contas, ainda é um avanço, as negociações estão andando, estavam lá o Scott Bessent, o secretário do Tesouro, estava o Jameson Greer, que é do escritório comercial da Casa Branca, estava o Marco Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado. Por outro lado, o pessoal está achando muito lento ainda esperavam que já tivesse algum anúncio já nesse momento. E você vê que o próprio Trump diz, olha, vamos ver o que vai acontecer. Mas a interpretação geral de pessoas que estão acompanhando isso muito mais de perto é de que há uma vontade de fechar negócio, mas é preciso ter paciência, porque, como até acho que a Candice falou, o Trump saiu dali para negociar tarifas com o Japão, com a Coreia do Norte e depois ainda, quarta-feira, vai para a China. Então são pontos de negociação, países para ele, muito mais relevantes no momento, sem contar que ele ainda tem na América Latina preocupação com a Venezuela
e com a Colômbia, que também são países onde há muito mais conflito. Então, a verdade é que a agenda do Trump tem muitos outros pontos bastante relevantes, embora ele esteja demonstrando alguma boa vontade com o Brasil, não é a prioridade dele. E aí é que vem, né, Andréia? Não está dando sinalização concreta, os bolsonaristas aproveitam e falam, não tem sinal concreto. Se você curtiu essa análise, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha esse vídeo com quem também está acompanhando essa novela diplomática. Se inscreve aí, porque quando o resultado vier, eu prometo, a gente faz uma festa maior que a da foto.